Bom dia, igreja, a graça e a paz a todos, amém? Sejam todos muito bem-vindos à nossa escola dominical neste domingo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3 da nossa revista. Ela tem como título o que devo valorizar, o que devemos valorizar. Isso à luz do livro de Tiago, capítulo 1. No estudo anterior nós vimos que as tribulações, os sofrimentos, eles podem ser usados por Deus como uma ferramenta, para moldar o nosso caráter e até para fortalecer a nossa fé. O sofrimento ele está dentro da soberania de Deus. E por mais que nós entendamos que o sofrimento está dentro da soberania de Deus, ninguém quer passar por momentos de provações ou por momentos de sofrimento, porque isso nos causa uma situação, uma condição indesejável que nós não queremos passar, um desconforto em relação a perdas materiais, as perdas sentimentais, uma questão de insegurança, A insegurança é hoje que assola o mundo inteiro, Uma questão de insegurança em relação à saúde, em relação ao emprego, ao meio de se sustentar, São situações dolorosas, E com certeza ninguém gostaria de passar por elas, O autor da nossa revista, ele traz o texto de Tiago exatamente no momento em que existia uma insegurança muito grande para os cristãos daquela época. Os cristãos estavam passando por perseguição, por uma questão de injustiça, enfrentando ali um período de fome muito grande que existia naquela região. Isso está registrado lá em Atos, capítulo 11, do versículo 28 até o versículo 29, que ele diz assim: apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Muitas vezes Deus usou momentos de grande aflição que veio sobre a vida do povo para expressar a sua soberania. No momento poderia até parecer não ter sentido aquilo que o povo estava vivendo, mas serviu para que o povo pudesse crer na soberania daquele Deus que eles estavam servindo. Nós podemos expressar isso, alguns exemplos, como no caso de José, que foi vendido como escravo no Egito e servia ali a casa do faraó, e Deus usou grandemente a vida de José para revelar o sonho que o faraó teve, que nenhum dos seus magos ou encantadores conseguiram decifrar. E José revela ao faraó um período que eles passariam de grande fartura, 7 anos de grande fartura, e depois 7 anos haveria uma fome muito grande sobre a face da terra. E o faraó coloca José ali como um dos maiores administradores do Egito, e nós vemos Deus usando ali poderosamente a vida desse jovem José, salvando ali o seu povo daquela fome naquele período. Podemos ver também a questão de Moisés, um líder Moisés, que acabara de tirar o povo ali do Egito, e ele estava ali no deserto, e o povo começa a murmurar porque estavam passando fome, porque estavam passando necessidade, e começam a sentir saudades lá do Egito, daquele período que eles viveram na escravidão no Egito, e Deus manda ali o maná, Deus depois manda a cordoniza, manda água para aquele povo, para que aquele povo pudesse se lembrar que aquele Deus era um Deus de provisão, era um Deus soberano, era um Deus que podia muito mais do que eles podiam imaginar. Ali Deus mostra a sua soberania, no caso de Elias, quando diz ao rei Acabe que nem o orvalho nem a chuva cairia sobre a terra, nós vemos o cuidado de Deus com a vida de Elias, protegendo ele de Jezabel, e nem o orvalho nem a chuva caiu, até que Deus determinasse que deveria cair a chuva de novo, cair a chuva novamente. Nós vemos aí a soberania de Deus e o cuidado de Deus para com o seu servo. É claro que nós não poderíamos deixar de falar sobre a vida de Jó, uma das histórias mais impressionantes dentro da Bíblia, Um homem que foi temente a Deus e passou por várias provações, por muito sofrimento, e ele foi fiel a Deus, tanto quando ele tinha bens materiais, quando ele perdeu tudo, quando ele tinha família e quando ele perdeu sua família, quando ele tinha saúde e perdeu a sua saúde. Jó foi um exemplo a ser seguido. É uma das histórias mais bonitas que a Bíblia tem quando se fala sobre provações, sobre resistir às provações. Muitos cristãos podem até
está indagando por que nós passamos por tantas situações, por tanta tribulação, porque nós somos pessoas boas, somos pessoas que tememos ao Senhor, seguimos os seus conselhos, andamos nos seus caminhos, porque nós estamos passando então por tanto sofrimento, por tanta perseguição, por tanta angústia. O salmista, no capítulo 73, do versículo 12 ao versículo 17, ele expressa bem esse sentimento no coração do ser humano. Ele diz assim: assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, farei como eles, terei traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino do ímpio. Diante do contexto do livro de Tiago, diante dessa triste realidade de perseguição, de fome, de pobreza que os cristãos estavam passando, muito provavelmente os leitores do livro de Tiago, ele poderiam estar se questionando: vale a pena seguir a Cristo? Mas não é assim que nós nos sentimos muitas vezes quando passamos por provação? Sentimos a insegurança, por não ter o domínio da situação, quando nós não conseguimos dar direção para a nossa própria vida, às vezes nos sentimos abalados emocionalmente, quando temos nossos relacionamentos quebrados, ou angustiado quando nós não temos, quando temos a incerteza pela nossa frente e vivemos com uma insegurança muito grande. Observe o que o livro de Salmos, o autor Asaf, ele diz algo muito interessante, quando ele expressa o sentimento do homem, o homem que teme ao Senhor. Salmo 73, de 1 a 3, ele diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Observe que tanto o salmista quanto os leitores do livro de Tiago parece que estão nutrindo um sentimento de inveja muito grande, comparando a situação daqueles incrédulos que eram bem-sucedidos com a sua própria vida. Parece que estão perdendo tempo agindo de uma forma correta. Isso nos leva a um questionamento: quais são os valores que almejamos? Quais são os valores que realmente desejamos em nossa vida? Devemos viver uma vida em busca dos prazeres que a vida pode nos oferecer, ou viver uma vida cheia de restrições e seguir os conselhos de Deus e andar nos caminhos do Senhor? Tiago, ele apresenta 3 perspectivas dessa situação. Primeiro é a igualdade no contraste. A igualdade no contraste nós vamos ver lá no versículo 9, capítulo 1, do versículo 9 e versículo 10. Ele coloca a mesma condição de humildade, tanto para o pobre quanto para o rico. O texto ele diz o seguinte: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condições humildes, porque passará como a flor do campo. A mensagem de Tiago é muito clara e objetiva. Tiago está tentando transmitir aos seus leitores que a vida é muito mais do que as coisas transitórias que o mundo pode oferecer. É muito fácil nós nos orgulharmos quando estamos em uma condição privilegiada, quando as coisas quando as coisas estão de vento em polpa, duro, quando estamos passando por momentos críticos, em nossa vida e nos sentimos desprestigiados, quando estamos por baixo, quando nada dá certo em nossa vida. Ambas as perspectivas estão erradas dentro dos valores de Deus. Não é a fartura ou a necessidade que vai demonstrar o tamanho da nossa fé ou a nossa consagração. Os cristãos que foram perseguidos, injustiçados, caluniados e agora estavam passando por necessidade, provavelmente estavam olhando dentro de uma perspectiva
de que Deus não estava fazendo distinção de quem era fiel e de quem não era fiel à sua palavra, né? Parece que Deus estava abençoando a pessoa errada, né? Tem que ficar muito claro para nós que a pobreza não é um sinal de incredulidade, como a riqueza também não é um sinal de santificação, de santidade, né? O autor da revista ele propôs uma ilustração muito interessante. Ele disse que no encontro de pastores, um pastor estava muito contente, muito feliz, né? Porque após 5 anos economizando, ele conseguiu comprar um carro usado, né? E ele estava muito contente. E qual foi a sua surpresa, né? Quando a sua fé e o seu temor a Deus foi comparado à condição do carro velho, né? O pobre ele não pode ser acusado porque por causa da sua pobreza, né? É como se isso fosse o resultado da sua fidelidade a Deus. Devemos ser sim bons mordomos de Deus e trabalhar com honestidade e trabalhar com dedicação, né? Buscando melhorar as nossas condições materiais, as nossas condições financeiras. Devemos sim buscar esse objetivo, né? Isso não é pecado, né? Por outro lado, a riqueza não é pecado, né? Pecado é quando nós depositamos toda a nossa confiança no dinheiro, né? Em Timóteo, capítulo 6, versículo 9, né? Ele diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam o homem a mergulharem na ruína e na destruição. O pecado é a ambição, né, é a ganância pelo dinheiro, é o apego, né, ao dinheiro. A Bíblia ela traz várias orientações para que não deixemos nos iludir pelo dinheiro, né? Se nós olharmos lá também em 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 17 ao versículo 18, ele diz assim: ordene aos ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordeno-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Podemos pensar que uma pessoa bem-sucedida, ou uma pessoa que passa por privações financeiras, que tem necessidades materiais ou financeiras, todas elas podem ser servos fiéis a Deus, né? Para servir a Deus não precisamos de uma condição específica, uma condição material ou uma condição financeira específica. Precisamos apenas crer no Senhor Jesus Cristo, né? Vamos pensar, o que tem de valor realmente para Deus, né? Uma das coisas que Deus valoriza muito no ser humano é a questão da humildade, né? Deus ele é totalmente contra a arrogância e a soberba, né? Deus sempre rejeita a questão dos soberbos, né? Isso nós podemos ver em vários versículos na Bíblia toda, né? Mateus capítulo 5, versículo 3, ele diz assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus sempre vê a questão da humildade no coração do homem, porque a humildade ela traz uma inclinação para que o homem seja dependente de Deus, né? Tiago, capítulo 4, versículo 6, também diz assim: mas ele nos concede graça maior, pois, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Já os orgulhosos, diferentemente dos humildes, né? Eles vivem de acordo com aquilo que eles conseguem pelos seus próprios esforços, né? Se vangloriam de não depender de ninguém para conseguir os seus próprios objetivos, né? E nós, como cristãos, o que devemos nos orgulhar como cristão? Bom, primeiro, porque nós somos justificados pela fé através de Cristo Jesus e fomos reconciliados com Deus. Esse é um privilégio que nós não conseguimos mensurar, é um grande privilégio para todos os cristãos. Outro privilégio é que nós temos uma promessa de vida eterna com Deus. Esse privilégio é somente para aqueles que creem e é para aqueles que foram fiéis a Deus, independente de sermos ricos ou pobres. Temos o privilégio também de, nas horas da tribulação, podemos contar com Deus, que através da sua palavra, da igreja, dos irmãos em Cristo Jesus, pode nos ajudar a passar pela aprovação. O apóstolo Pedro, né, na sua primeira carta, né, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 até o versículo 10,
ele nos apresenta vários motivos, né, de nós nos alegrarmos e nós nos orgulharmos de servirmos a Deus. Ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes de vocês sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora receberam. Pedro está falando que nós somos uma raça eleita. Através de Jesus Cristo nós somos separados por Deus para ser um povo especial, né? Um sacerdócio real. Temos uma comunhão diretamente com Deus. Nós somos uma nação santa. Fomos separados com o propósito de viver a eternidade com Deus, né? Uma propriedade exclusiva de Deus, né? Temos Deus como nosso Pai, né? E protetor das nossas vidas. Temos vários motivos de nos orgulharmos de servirmos a Deus, independente das condições adversas que estamos vivendo, quer seja na pobreza, quer seja na riqueza, quer seja na saúde, quer seja na doença. Servir ao nosso Deus está muito mais além das condições que nós estamos vivendo hoje. Amém? Para concluir, o livro de Tiago ele nos leva a pensar sobre quais são os valores que realmente importam para a minha vida, né? Se as condições materiais, as condições físicas, né? As condições financeiras, né? Tiago ele deixa uma mensagem muito relevante para os cristãos daquela época e para os nossos dias de hoje. Todas as coisas, todas as condições materiais são passageiras nesse mundo, né? São transitórias, né? Por isso nós devemos viver uma vida como servos de Deus, fazendo o nosso melhor em todas as circunstâncias da nossa vida, mas principalmente as que têm valor espiritual. Amém? Que Deus abençoe a todos.